Graça e paz, meus irmãos. Aqui, Pastor Sérgio, comunidade Aliança de Esteio, e eu tenho uma novidade para falar para vocês. Estamos voltando aos nossos vídeos, de reflexão bíblica e também de alguns anúncios que vamos fazer pelo menos uma vez por semana. Só que desta vez eles não serão transmitidos, de forma ao vivo pelo Facebook, e sim eles serão gravados e postados no nosso YouTube, da comunidade Aliança. Então, se você já está assistindo esse primeiro vídeo, você pode nos ajudar com o nosso canal, para que esses vídeos que vão se suceder a todo um dia por semana, eles possam chegar a mais pessoas, e que muito mais pessoas possam ser tocadas. Você também pode compartilhar, nos seus grupos de mensagem do WhatsApp, e pegar o link e compartilhar nas suas redes sociais também. É muito importante que isso aconteça para que a gente possa levar e cumprir com o mandamento do Senhor de ir e de levar, a palavra do Senhor a toda a humanidade. Amém? Então você também pode curtir, colocar um joinha aí no canal, da comunidade Aliança de Esteio, e isso vai render frutos, para todos nós. Amém? Então, como eu estava falando, sou o pastor Sérgio aqui da comunidade Aliança de Esteio. Nossos vídeos serão aí de algum tempo não muito longo, mas que seja coerente, para que a gente possa passar o recado de Deus para este dia. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, Mas antes disso, eu já quero te deixar os nossos convites, Nós temos o nosso culto de oração, todas as terças-feiras. Ele é um culto de oração e de ensino da palavra, E ele é realizado aqui na nossa igreja, na rua Tricampeão do Mundo, número 473, na cidade de Esteio. E você sempre será muito bem-vindo. Nosso culto, de culto público, assim dizendo, ele aqui, como nós somos uma congregação da nossa sede de Guaíba, nós temos os nossos cultos, Então, é uma celebração de sábado, aos sábados, uma celebração aos sábados. Amém? E também ele funciona às 19h30 na rua Tricampeão do Mundo, número 473. Amados, hoje eu quero trazer uma pequena reflexão para a tua vida, E que fala no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16. Jesus ele está dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Algumas traduções elas trazem Consolador, algumas outras, versões trazem advogado. A palavra no original, que é utilizada, lá no original, ele é a palavra paracleto. O significado de paracleto, que é o nome dado ao Espírito Santo em todos os evangelhos, ele tem uma interpretação, ou seja, um significado de intercessor, mentor, auxiliador, defensor, consolador. Então nós temos alguém, Jesus ele sobe aos céus, ele vai ao Pai e ele deixa para nós um auxiliador, que ao mesmo tempo é o nosso mentor, direcionando as nossas vidas. Ele também é um intercessor, também ele nos defende. É por isso que algumas versões vai trazer que ele é nosso advogado, mas ele também é o nosso consolador. Muitas vezes precisamos, ser consolados pelo Espírito Santo, principalmente quando nós estamos passando alguma situação muito difícil, Então nós oramos ao Pai e ele nos envia o Consolador para que nós sejamos consolados. Amém? Amados, algo que é muito interessante é que a obra do Senhor após,
né, a continuação da obra do Senhor Jesus. Após a subida dele aos céus, ela não começa enquanto não há a descida do Espírito Santo. Isso nós vamos encontrar, né, em Atos 2. Só que a ordenança, ela está em Lucas 24:49, aonde Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto, né, seja revestido de poder. Ou seja, ficai aqui em Jerusalém, até que vocês possam receber do alto, né, o poder do Espírito Santo. Porque, amados, sem o poder do Espírito Santo, sem o Espírito Santo na vida dos apóstolos, a obra de Deus, ela não teria uma continuidade. Ela precisava de um direcionamento, ela precisava de alguém que fosse um auxiliador, ela precisava de um intercessor para que a obra pudesse andar, né? Então, os discípulos, né, e eles ficam em Jerusalém, né, obedecem à palavra de Deus. Então, em Atos 2, nós vamos ter o estabelecimento desta promessa: ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. Ali, a partir de Atos 2:1, nós temos a descida do Espírito Santo, né? E todos que estão ali naquele lugar são tomados, né, pelo Espírito Santo. Nesse episódio, eles falam novas línguas, falam línguas que os outros entendem e ainda dizem: como que eles podem estar falando a nossa própria língua, sem ele sendo, né, não sendo da nossa, não sendo do povo deles. Amém? Amados, João vai dizer, lá no capítulo 16, a partir do versículo 7, que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Então, amados, além do Espírito Santo ser o nosso consolador, além do Espírito Santo ser o nosso auxiliador, ser o nosso mentor, né, ser o nosso consolador, o nosso amigo, né, ele ainda é ele que nos convence do pecado. Mas, amados, e é este o ponto desta mensagem, dessa reflexão que eu quero trazer para você hoje. Como é que você acha que o Espírito Santo pode nos convencer do pecado? Ou seja, convencer de nós não pecarmos, nos convencer para que nós nos afastamos do pecado. Só há uma maneira: através da nossa intimidade com o Pai. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós estivermos corretamente congregando, né? Eu vejo muitos dizendo: ah, pastor, mas eu estou bem com Deus, eu estou em casa, eu faço a minha oração, né? Eu leio a minha Bíblia em casa. Amém, tá tudo certo, né? Você lê a sua Bíblia, você recebe ali, né, entendimento, e você ora a Deus. Mas a palavra de Deus sempre mostra que Deus, que Jesus, ele vai retornar para buscar a sua noiva, né? E a sua noiva, ela é preparada. Ela tem uma estrutura de preparo. Em Efésios 4:11 vai dizer que ele chamou alguns para apóstolos, né, para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Lá no versículo 12 em diante vai dizer assim, que era para o aperfeiçoamento, né, do corpo da igreja. Como é que nós vamos ser aperfeiçoados? Como é que nós vamos estar aprendendo mais e entrando numa intimidade e também cumprindo as ordenanças de Deus, que é nos preocupar com o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, né? Amar o próximo, amar o nosso inimigo? Como é que nós vamos fazer todas essas coisas se nós não convivemos como igreja? Então, amado, é muito necessário que nós possamos estar refletindo através desta palavra. Você quer o Espírito Santo? Busque a Ele. Você quer o Espírito Santo? Entra num tempo de jejum e oração. Você quer o Espírito Santo? Congregue. Vá até a igreja. Ah, pastor, mas a igreja tem erro. O pastor tem defeito. Ah, mas eu não gosto do irmão. É aqui que nós estamos aprendendo. Se você ficar procurando uma igreja perfeita, não vai encontrar, né? Porque nós somos imperfeitos. Mas a igreja que Jesus vai buscar é uma igreja sem mácula, uma igreja perfeita. É aquela igreja que vai ser preparada,
né? É uma igreja que não tem placa na frente, porque a placa se diz a Igreja de Jesus Cristo, né? É uma igreja só. Então, mas para nós podermos chegar a essa intimidade, nós precisamos estar em contato, nós precisamos orar, né? Eu tenho uma experiência muito boa para dizer para vocês sobre o culto de oração aqui, né? A quem vocês que frequentam, vocês verificam, né? Quantas vezes a gente está aqui orando e a gente nota que tem pessoas que não têm mais nem o hábito de orar, mas quantas pessoas que aproveitam esse tempo para orar? Por quê? Porque nos afazeres de casa, com as coisas da vida, com todos os compromissos que nós temos no dia a dia, muitas vezes a gente não consegue tirar esse tempo de oração, de prestar atenção na palavra, de ler a palavra, de sermos edificados através da palavra. Então, por isso que é muito importante, né, que nós possamos congregar. Busque o Espírito Santo, busque a intimidade com o Senhor no nosso dia a dia, e você verá, né, que a tua vida vai mudar, que Ele, o Consolador, o Espírito Santo, vai te convencer de todo o pecado, e você vai se afastar do pecado, você vai ter mais intimidade com Deus, e com certeza, lá naquele dia, você subirá aos céus juntamente com o Pai. Amém? Que você possa entender essa palavra simples, né, de forma bem tranquila e serena, para que você possa entender a palavra. Eu sei que essa palavra chega aos membros da igreja, chega àqueles que estão, né, bem acostumados com a palavra, mas também vão chegar a você, talvez, que ainda não tem muita intimidade, e assim é bem mais fácil de entender. Compartilha, tá? Certo? E deixo o meu convite para ti. Se você é daqui de Esteio ou dos arredores, venha participar de um culto aqui na Aliança de Esteio, né? Nosso próximo culto, então, né, é o culto de sábado, né? E nós estaremos aqui para te esperar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Guarde essa reflexão e até a semana que vem, em nome de Jesus.